Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 30 de setembro de 2024, uma segunda-feira, né? E quem você fala aqui é missionária no Geralbano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa levantar a presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento lar, a família, o ministério, o chamado, tudo isso que faz da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém enfermo, Pai, que o Senhor possa estar curando, Pai, na mandação de comandar. E neste dia, Senhor, quebrando as cadeias, repreendendo toda a obra, toda a força de Satanás contra as vidas, Pai, dos teus servos que têm buscado te servir em espírito e em verdade. Senhor, visita a nossa nação, os três poderes executivo, legislativo, judiciário do nosso país. E trabalha, Senhor, em prol dos nossos pequenininhos, Pai, que precisa e que necessita, Pai, do teu socorro. Porque, como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Só do Senhor, Pai. Amém? A gente hoje vai estar lendo o último capítulo, né, de Lucas. E amanhã a gente vai estar entrando já no Evangelho de João, tá? A gente está na maratona de Lucas, estamos terminando hoje essa maratona. Então, estamos terminando hoje essa maratona de João, né? E Deus falou grandemente conosco, né? Pelo menos comigo. Eu quero crer que Deus falou com vocês também, tá? Vamos lá, a ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha que coisa linda. Aleluia. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue às mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Aleluia. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas ao apóstolo foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras dela lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Meu Deus, meu Pai, esta é a sua palavra. Senhor Deus, me ajuda a administrar. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, como é o nome desse canal, e que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que sempre vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Amém? Vai estar falando da ressurreição de Jesus, né? A gente vê que fala assim, no primeiro dia da semana, né? Provavelmente era um sábado após as 6 horas da tarde, tá? Bem cedo, ou era no domingo de manhã, porque o domingo para os judeus começava na sexta após as 18 horas, tá? Bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Então, elas prepararam as, as especiarias, porque a gente vê isso no 23, tá? Versículo 55, diz assim: As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro com o corpo de Jesus onde foram colocados. Então, elas viram onde foram colocados. Eu tô lendo o capítulo 23 que eu preguei ontem. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, elas não compraram, mas não fizeram, tá? E aí diz que elas vai lá levar as especiarias, né? E quando ela chega, ela encontraram removida a pedra do sepulcro. Quando elas chegam, elas se deparam com a pedra removida. O senhor dela não estava lá, né? E aí diz que as mulheres, né? Então, assim, é meio que coisa, porque essa pedra era muito pesada, né? Então, ela rolava, né? E... como é que se diz? E quando elas chegaram, alguém já havia rolado, né? Já tinha tirado a pedra, né?
porque eles ficavam fechados para não ter vândalos, para não ter animais para roubarem. E ela estava lacrada pelas autoridades romanas. Lembra que eles fizeram de tudo para depois, para que não se roubasse o corpo de Jesus, mesmo sabendo, né? Eles queriam, tipo, calar, né? Eles queriam calar os romanos. Então, diz assim que, no 3, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupa que brilhavam como a luz do céu, colocaram-se ao lado delas, ou seja, dois anjos, tá? Apareceram as mulheres. E eles falam assim, e elas ficaram o quê? Amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, né? Elas ficaram morrendo de medo. Um sentimento natural, né? Porque estão procurando entre os mortos aquele que vive. Então, assim, Jesus, ele não está aqui. Ele vive, tá? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra-se de tudo, lembram-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia? Então, Jesus, ele contava que o filho do homem tinha que morrer, né? Que ao terceiro dia, né, ele ia ressuscitar, tá? Então, Jesus sempre predisse a sua morte, ele sempre falava, então ele não deixou os discípulos assim, desavisados, de jeito nenhum, tá? Eles não ficaram desavisados. E o que acontece? E aí, né, ele diz assim, mesmo que eles não aceitavam, tá? Mas ele falava da sua morte para eles, mesmo eles não aceitando. E aí diz aqui, que no 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Por quê? Porque elas estavam amedrontadas, elas estavam angustiadas, estavam com medo. Igreja natural, tá? Você tem um líder que você segue, que tinha certeza que era o Cristo, de repente ele preso, ele morre, né? E aí você vai ver lá, cadê o corpo dele? Não tá. Aí encontra anjos. Então, assim, elas estavam cheias de emoções, né? No 9, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que contaram. As que contaram essas coisas ao apóstolo foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Mas elas não, mas diz assim, no 11, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam loucura. Claro, pareciam loucura, né? Igreja, eles estavam com Jesus, né? Eles não aceitavam que Jesus morresse. Então, assim, de repente diz que ele morreu. Ele viu Jesus sendo morto, crucificado. Tá? De repente, ele ressuscita. Então, assim, para eles era algo muito novo, tá? Então, porque assim, Judas já tinha... Gente, é muita emoção. Judas estava Jesus foi preso. Gente, pensa como é que esses discípulos não estavam, né? E aí a gente vê, né? E aí Jesus ressuscita, né? E eles ficavam assim, perplexos, tá bom? Então, o que acontece aqui? Vamos continuar. E aí, quando essas mulheres vai lá e se depara com essa situação, Jesus. E diz um 12 aqui, Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro, abaixou-se e viu as faixas de linho, mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Então, Pedro foi lá, tá? Pedro foi ver, né? E Pedro constatou que o mestre não estava mais lá. Então, igreja, é algo maravilhoso, né? O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes é o mesmo Pedro que vai ver que ele ressuscitou. Aleluia, né? Né? Então, a vida é assim. Né? Não lembro qual é o evangelho. Não sei se é nesse. Jesus fala assim, diga a Pedro, né? Que eu estou esperando. É tremendo. Então, vamos lá. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. E eles iam caminhando, né? E relatando o acontecimento. Provavelmente falando, o nosso Senhor, ele foi morto, foi crucificado, ele era inocente, né? O povo acusaram ele, não sei, né? Mas com certeza eles estavam comentando, porque eles iam conversando, tá? E eles iam conversando. E diz assim, né?
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, assim, eles estavam conversando, discutindo, contando ali o que havia acontecido com Jesus, né? E o próprio Jesus, né, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Não sei por quê, porque talvez o Senhor não quisesse revelar para eles naquela hora. Jesus se revela quem ele quer, tá? Ou talvez ele queria ver o que estava no coração deles, como que eles estavam, né? Não sei também. Mas aí diz assim, e ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Ai, mãe, mas olha, Jesus... Igreja natural, tá? Não se esqueça que eles eram homens como eu e você, comedor de arroz e feijão. Todos os sentimentos que eu e você sente, nutre, eles também nutrem, tá? Um deles, chamado Cleópatra, perguntou, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Então, assim, tipo, nossa, você não sabe o que aconteceu com Jesus? Você não sabe que um justo foi morto? Você não sabe o que está acontecendo? Das coisas que... E que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Jesus faz essa pergunta para eles. E eles responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então, eles sabiam que era Jesus, tá? Eles sabiam quem era Jesus. Então, eles sabiam que Jesus era um profeta, tá? Poderoso em palavras. Então, eles relatam. E o chefe dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Então, assim, eles vai relatando o que aconteceu, né? E os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e crucificados. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Você está entendendo? Eles esperavam essa redenção. Era algo que o povo judeu ansiava, tá? E ali, e o povo, vendo ali tudo que Jesus fez, sabendo que era Jesus, né? No entanto, que ele fala assim, era um poderoso, ou seja, ele era grande, ele era imenso. Então, assim, eles sentiam muito respeito, né, por Jesus como um homem de Deus, tá? Mas depois da sua morte, eles temiam chamar Jesus de Messias, porque como assim? Ele morreu, mesmo sabendo que ele era o Messias, tá? Porque Jesus ia trazer a redenção para Israel, para libertar a nação judaica, né? Ali da escravidão de Roma. Então, eles esperavam esse reino de Deus. Então, assim, eles estavam decepcionados, igreja, tá bom? Então, porque é o terceiro dia, o que acontece? A crença judaica diz que a alma deixava o corpo, tá? Então, assim, eles tinham ainda essa crença. E aí, Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia e tá andando com eles. Eles não conseguem perceber. Mas tinha uma crença, tinha uma história, tá? Então, Aramandaçu de Comanai. Havia uma história, né? A gente lembra de Lázaro, tá? Jesus chega no quarto dia por causa disso, tá? E algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, né? Então, assim, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Então, assim, elas relataram, eles ainda estavam perplexos, tá bom? Aí então, eles ficaram assustados, tá bom? Provavelmente eles já estavam achando que tinham roubado o corpo de Jesus. E no 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. A gente foi ver. Quem foi lá? Pedro, tá? Pedro foi ver. Pedro foi ver, tá? E encontrou do jeitinho que elas tinham dito, as irmãs. E ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram, né? Vocês não estão acreditando? Vocês não estão crendo no que os profetas falaram? Né? Então, Jesus diz assim, ó, ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram? O que está acontecendo? Eu falei com vocês, os profetas falaram.
né? No Velho Testamento vocês não estão crendo? Como assim? E aí Jesus começa a dizer, né? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Sim, igreja. Mas eles estavam, como diz aqui na palavra, Jesus falando com ele, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Sim. Mas eles, como homem, esperava que não. Que Jesus ia derrubar, sabe? Jesus ia fazer um estrago. Ai, Jesus, eu fico até imaginando, sabe? Vamos conseguir, vou continuar. E começando por Moisés, do profeta, explicaram-lhe que constava a respeito dele nas escrituras. Então Jesus começa a dar, vamos dizer assim, uma surra de Bíblia neles, tá? Uma surra de Bíblia. E aí, diz aqui assim, que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Aí Jesus continua andando. Mas eles, no 29, insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Então você vê que eram pessoas acolhedoras, tá? Eram pessoas de boa índole, tá? Mas eles não conseguiam entender que Jesus tinha ressuscitado. Então, igreja, isso quer dizer, Amanda Suda e Comanara Amanda Sai, que tem situações, amém, na sua vida que a gente custa aceitar, tá? Custa entender e aceitar. E não é fácil. Eles eram incrédulos? Não. Simplesmente. Eles estavam assustados com toda a situação. E quando estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então Jesus, ele faz, o que ele havia feito, na última ceia com eles. E no 23, assim, então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então quando Jesus partiu, o rassou o pão. Seus olhos foram abertos, eles reconheceram Jesus. Ô, igreja, que coisa linda! Narabanda sou de comandaira, manda sai, né? Os seus olhos foram abertos, entendeu? Meu Deus! Muitas vezes é no partir do pão, muitas vezes é na comunhão com o Senhor, que os meus olhos e os teus vão ser abertos, da cegueira deste mundo, do desânimo, da desconfiança, das tribulações, das decepções do mundo. É no partir do pão, na comunhão, que o Senhor vai nos fortalecer para a caminhada, tá bom? Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E eles apareceram, perguntaram assim aos outros, não estava queimando? Olha só, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Gente, é tremendo, tá bom? Porque da maneira que eles falavam de Jesus, foi o que Jesus fez, tá bom? Eles sabiam, porque aqui ele diz assim de Jesus, ó, que coisas, perguntou ele, o que aconteceu, Jesus de Nazaré? Responderam, ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus. Então, aquilo que eles falaram no versículo 19 é o que acontece aqui, tá? O seu coração ardia. Por quê? Porque o próprio Cristo estava com eles. Né? Então, às vezes o Senhor está conosco, andando, está ardendo, né? Quer falar conosco. Os nossos olhos estão fechados. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11 que estavam com ele reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É no partir do pão. A comunhão, tá? É tremendo. Aleluia. Vamos lá? Jesus aparece aos discípulos no 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, a paz seja convosco. Olha o susto deles. Ai, Jesus, enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se
entre eles e lhe disse: a paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. É normal? É, tá? Por favor, não vamos fantasiar. Porque eles vêm de uma situação onde eles passaram por muita coisa, tá bom? Então, é natural que eles ficassem assustados. E ele lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesma. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus deixa bem claro: eu sou Jesus, tá? Carne e osso. Aleluia. Aleluia. Tendo dito isso, mostrou os pés e as mãos, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Jesus come com eles. E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu. Mostrando que, né, que ele estava ressurreto ali. Que espírito não come, tá bom? E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então tinha que acontecer. É difícil para vocês? Parece que abandonei vocês? Sim. Mas é porque sem sangue, sem morte, sem sangue, não tinha salvação. Caramba, suribidecuma. Não tinha, tá? Lembra do sacrifício que eles faziam com os animais? Jesus foi da mesma maneira. Jesus foi como ovelha muda para o matador. Então, lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Então, é só Jesus. Igreja, para a gente entender as escrituras, só Jesus, tá? É só Jesus para abrir o entendimento do homem, tá bom? Não adianta a gente querer achar que a gente sabe. A gente só sabe aquilo que o Senhor nos revela. A gente vai até onde Deus nos revela, tá bom? Às vezes a gente conjectura, mas a gente vai só até onde o Senhor nos revela. Somente quando a gente é pregador, a gente faz uma conjectura, alguma coisinha, mas a palavra, ela tem que ser ela. Ela tem que ser ela, porque ela é tudo em todos, tá? E lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eu lhes envio. Olha só. No 45, Jesus. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Qual é a promessa? Qual foi a promessa que o Senhor deixou? Não foi o Espírito Santo? Então, né? Por quê? Jesus, ele tinha que morrer e ressuscitar dos mortos, ok? Não tinha como, tá? Mas para eles entenderem isso, os seus entendimentos tinham que ser abertos. Porque olhando, nossa, ele era o Messias, a gente esperava ele morre simplesmente assim, né? E sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Como retrato de um Messias que tinha que sofrer, eles não estavam acreditando nisso. Para eles era muito pesado, tá? Porque ele tinha poder, ele tinha feito coisas maravilhosas, viu milagres. E simplesmente ele foi morto. Então, e tinha que ter o arrependimento de pecados. Jesus, ele veio o quê? Para, que em nome dele seja pregado o arrependimento do pecado, tá? Então, por isso que a morte e a ressurreição de Cristo é tão importante. Porque ela é a essência que liga o homem a Deus. Ela é a essência que nos liga com o Senhor, tá? É o benefício. Arama é tudo. Começando onde? Por Jerusalém. Por que Jerusalém? Oh, meu Deus.
Jerusalém é o povo escolhido de Deus, né? A nação eleita. Então, por isso que é por Jerusalém. Tá bom? E diz assim no 50. Vamos lá, a sessão. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E diz assim no 51. Estando ainda abençoado, ele os deixou e foi levado ao céu. Aí Jesus é levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Isso aqui a gente lembra do quê? Atos 1, tá? O Pentecoste, tá bom? Porque Jesus, né, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, que é Jesus, tá? Então é muito maravilhoso. Então eles viram Jesus subir nas nuvens. Aí isso acontece em Atos 1:9. Isso é tremendo, igreja, né? Porque a sessão de Cristo, quando ele vai para o Pai, é tremendo. O que que acontece? E os crentes passam a se reunir, né? Ali no templo, até esperando esse momento, que é um momento único, né? E aí que os anjos falam para ele, esse Jesus que você tá vendo subir é o mesmo que vai voltar. Então Jesus, ele vai voltar à igreja. Cabe a mim e a você, na sua decomunai, na nossa pequenina força, lutarmos, igreja, porque as cadeias a luta é grande. Sabe, pra gente permanecer no Senhor não é fácil. Tem hora que eu falo, Senhor, me dê força. E eu sei que os irmãos também. Porque a igreja é uma opressão, uma guerra, uma luta, um levante. Mas nós temos que entender que somos aqui simplesmente como forasteiros dessa terra, né, de passagem. E não é fácil servir a Deus. Mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos no partir do pão, como foi com os discípulos no caminho de Emaús, sabe? É no partir do pão. O partir do pão para mim e para você é a comunhão com Deus, tá? Que essa comunhão vai se fazer presente na sua vida. Que esse estudo desse evangelho que a gente está terminando Lucas no dia de hoje, né? Que o Espírito Santo de Deus possa confortar a minha randa suribide como ela é a tua vida, te fortalecer cada dia. Que a gente venha ter temor e tremor do Senhor. Sabe? Tem hora que eu falo assim, Senhor, Deus, é uma luta, igreja, pra mim fazer essas lives aqui. Vocês não sabem a luta que é. Uma luta travada. Porque é uma guerra espiritual, né? Porque eu tenho que ministrar a palavra pura, genuína, sem mistura, né? É um chamado meu. Né? É um chamado da palavra. E não é fácil. Né? Então o diabo, ele luta. Tem hora que eu falo assim, Senhor... E eu comecei no dia 1º, né? De janeiro desse ano. Ontem já fez 9 meses, né? Fevereiro, março, 9 meses. Fez ontem. Vai fazer amanhã. Não, hoje é dia 30, né? Dia 1º faz 9 meses. Então, assim, esses 9 meses foi 9 meses de luta, tá? Mas eu tenho feito. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas até que o Senhor tem me ajudado, tá bom? Ore por esse canal. Eu não vou ficar pedindo pra vocês colocarem like, compartilhar, porque não é meu, tá? Esse canal é de Deus. Então, assim, eu não me acho no direito de pedir pra vocês compartilhar e nem de vocês dar like. Aí, se o Espírito Santo de Deus tocar no coração de vocês, que seja feita à vontade. Porque esse canal já chama João 3:30, que ele cresce que eu diminua, porque Deus, ele tem que crescer. Jesus, ele tem que crescer sempre na minha, na sua vida, e eu tenho que diminuir. Né? E você fala que é missionária na Geralbano. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Que Deus venha nos fortalecer. Porque esse Cristo que a gente serve, ele é maravilhoso. E é tremendo. Cada dia que eu leio a sua palavra, eu fico chorona mesmo, porque a presença do Senhor é grande. Né? Eu tô pregando aqui, ministrando os irmãos, eu sinto a presença do Senhor. E é muito grande, tá? E esses dias eu tenho tido uma luta. Hoje eu consegui acordar às 5h15 da manhã pra estar fazendo a live agora. E agora é 7 horas, né? 7 horas eu terminei. Mas tem dia, igreja, que eu não consigo. Né? Não consigo acordar às 5h30. Né? Tem dia, eu já acordar 3 horas da manhã, entrar no chuveiro, tomar banho e lavar o cabelo pra fazer. Porque é uma luta assim, ó. Travada. Né? Mas se não tomar e falar, não, meu Deus, eu vou fazer hoje.
fica assim, ó, amarrando, amarrando, né? Não sei se vocês sabem também, eu tenho quatro filhos, né? Sou casada, tenho 4 filhos. Um 18, fez 18 agora, semana passada. Uma de 14, um de 8, um de 4. Tem dia que é assim, ó, uma guerra, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, viu? Deus abençoe, ficam na paz. Beijo.